noite, pessoal. Boa noite, Diegão. E Vamos aguardar o pessoal ir entrando aí para podermos iniciar aqui um pouquinho mais cedo, né? Para irmos nos ajeitando. Boa noite, primão. Bom, todos nós vamos ter uma noite de reflexão, de aprendizado. Importante para todo mundo. Boa noite a quem está entrando agora. Boa noite. Boa noite, seu Giovanni. Boa noite. Boa noite. Estamos aguardando Danilo, né? Que é o nosso palestrante de hoje, entrar aqui na nossa live. E assim que ele entrar, nós iniciaremos aqui os nossos trabalhos doutrinários da noite de hoje.
Boa noite. Boa noite, Danilo. Tudo jóia, meu caro? Como está? Tudo bem? Eu sou Alessandro, trabalhador do Cristo Maravilha. Nato. Vamos iniciar, deixa eu ver a hora. Acho que já podemos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Pedindo, viu, Danilo, que só quando estivermos perto de umas 10 para as 9, a gente encerre um pouquinho antes, só para fazer as finalizações mesmo da doutrinária, tá bom? 5 para as 9, 10 para as Você 9. teria como sinalizar, porque eu estou sem relógio aqui. Pronto, te aviso sim. Te aviso sim. Tudo bem. Sem problema. Ótimo. Tá ok. Pronto. Então, pessoal, vamos aqui. Tudo tranquilo. Estamos aqui tudo tranquilo. Vamos iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje, pedindo que já entremos em conexão com as boas energias, com a energia do Pai Maior Deus, com a energia da luz, com a energia do amor, e que possamos uníssonos orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O alimento nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Deus, de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Um pequeno trecho do Evangelho, capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela sempre revolta os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos com seus pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sob esse ponto de vista que vamos encará-lo para analisar suas causas e seus efeitos. Nisto, como em outros pontos, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, leva consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza, e vai ao espaço aperfeiçoando-se ou ficando estacionário, até que queira ver a luz. Alguns partem, pois, levando consigo fortes ódios e desejos insaciados de vingança. Mas a algum desses, mais adiantados que outros, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os efeitos funestos de suas paixões, e é então que tomam boas resoluções. Compreendem que para se chegar até Deus só há uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade sem perdão e com ódio no coração. Eu não vou me alongar muito, pois a lição é grande e fatalmente a gente entraria num tempo que seria precioso para sua explanação. Viu, Danilo? Eu vou passar a palavra para você, pedindo que o nosso trabalho da noite de hoje transcorra num clima de muita paz, tranquilidade, aprendizado, com a proteção do nosso Pai amado Deus e da nossa espiritualidade superior do Cristanato Paulo de Tarso, e rogando que o nosso amigo Danilo hoje seja intuído por sua mentoria e pelos amigos de luz da melhor maneira possível. Com a palavra, Danilo. Que assim seja. Boa noite, minhas amigas e meus amigos do Cristanato Paulo de Tarso e amigos e amigas de outros lugares também que estão aqui nos visitando, tentando captar um pouco de informação do que a gente está trazendo na noite de hoje. E a minha fala da noite de hoje é sobre obsessão na infância e na adolescência. Vamos conversar um pouquinho sobre este que, na verdade, é o título de um dos capítulos do livro Evangelho e Família, de Adenauer Novaes, que é o que inspira a minha fala de hoje, né? Vamos poder dialogar um pouquinho sobre o processo obsessivo, especificamente na infância e na adolescência. Mas de que obsessão é essa que Danilo vai falar? Porque a palavra obsessão tem diversas possibilidades de interpretação. Existem algumas conotações e por isso é interessante que a gente faça essa explicação já no início, que aqui nós não estamos falando da palavra obsessão segundo a psiquiatria, segundo a psicopatologia, segundo a
psicologia tradicional. Eu estou falando hoje da palavra obsessão dentro do olhar espírita, do olhar espiritualista, que vai perpassar um olhar mais amplo, que é algo que vai ser estudado bem mais na frente da história da psicologia, ou seja, recentemente, pela psicologia transpessoal, com o título de parasitose psicológica, ou parasitose psicoespiritual. Então, aqui nós estamos tratando justamente do fenômeno obsessivo, que é um fenômeno de assédio da parte de um espírito sobre outro, podendo ele estar encarnado ou não. Geralmente, quando a gente pensa em obsessão, nesse sentido, a gente pensa da obsessão do desencarnado para o encarnado. Mas aqui eu estou ampliando esse olhar para a gente perceber que a obsessão pode acontecer em outros aspectos, em outras possibilidades. É possível, por exemplo, que alguém que está encarnado venha a obsidiar, inclusive, alguém que já desencarnou. Por exemplo, na situação de luto mal resolvido, onde não se aceita a perda através da morte, né? A gente fala perda por um hábito, né? Mas nós que somos espíritas, sabemos que a palavra perda não é exatamente uma palavra tão adequada, visto que não se perde o que não é nosso, né? A gente não tem como perder o que não é nosso. E como a gente sabe que somos espíritos imortais, não somos donos dos outros e tampouco os outros são nossos donos. Então, na verdade, não é exatamente uma perda. Mas é possível que a gente tenha um fenômeno obsessivo dessa natureza. A palavra obsessão, na sua origem, remete justamente a esse monoideísmo, ou seja, àquela perspectiva de uma ideia fixa, de uma ideia que é aprisionada num tema único, uma visão monotemática a respeito da existência. Então, quando falamos em obsessão, estamos nos remetendo a essa perspectiva de que, muitas vezes, esse fenômeno se dá através da influência de uma consciência sobre outra. Os estudos da psicologia transpessoal vão chamar isso de interexistencialidade, que é o que na doutrina espírita se chama, desde 1857, tanto de mediunidade quanto de faculdades anímicas, que são duas coisas que se complementam frente a possibilidades de compreensão de alterações da consciência que levam a interações entre consciências. Então, com isso, a gente vai ampliar esse olhar do que seja a palavra obsessão, percebendo que, na verdade, o termo obsessão aqui é o termo que a gente está explorando dentro da ótica da doutrina espírita. Então, a obsessão acontece de uma consciência sobre outra. É uma circunstância que, sem dúvida, causa impactos os mais variados e, invariavelmente, perniciosos. Ou seja, causam danos, causam prejuízos. E aí, com isso, para analisar esse tema, o autor do livro que nos inspira na noite de hoje, que é Adenauer Novaes, também psicólogo, ou seja, meu colega de profissão, que teve, inclusive, a possibilidade de ser meu supervisor de estágio, é importante colocar isso, né? Que lá pelos idos do ano 2000, ele foi meu supervisor de estágio na Escola Municipal Allan Kardec, que funcionava, não sei se ainda funciona, na casinha da Fraternidade Joana de Ângeles, ali próximo à Avenida Pinto de Aguiar. Então, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né, de nos comunicarmos, e sempre que nos encontramos é um prazer imenso revê-lo. Ele que traz, nesse capítulo do livro Evangelho e Família, o caso Vinícius. Que é esse caso Vinícius?
Vinícius é um menino que contava à época apenas 5 anos de idade. Ele era filho de pais espíritas, passistas, ou seja, trabalhadores do centro espírita, que estavam frequentando já há 6 anos, ou seja, os pais já frequentavam o centro antes mesmo de Vinícius nascer. Mas Vinícius começou a demonstrar algumas alterações de comportamento lá com seus 5 anos de idade. Quais foram essas alterações de comportamento? Ele ficou extremamente agitado durante o sono agitado, muito agitado. Ele começou a chorar sem razão aparente, ou seja, o choro imotivado. Além dessa característica, ele também demonstrou características fóbicas, ou seja, ele tinha um medo fóbico de situações inespecíficas. Quando ele manifestava medo, ele tinha uma espécie de paralisia emocional que o impedia de fazer as coisas de maneira funcional como ele vinha fazendo anteriormente. Então ele passou a ter um comportamento fóbico, literalmente travando a sua espontaneidade. Além disso, Vinícius também começou a apresentar dores que Adenauer descreve como sendo imaginárias, visto que elas não tinham uma causalidade, não tinham uma etiologia orgânica, não havia uma motivação imediata, e ao exame físico, porque ele foi levado ao médico, nenhuma razão para dores foi encontrada diante da ausculta do médico. Com isso, a gente vai perceber que ele tem uma grave piora, inclusive da sua agressividade. Ele se torna extremamente hostil por qualquer coisa, uma certa baixa tolerância à frustração, ou seja, a dificuldade de ouvir o não, a dificuldade de lidar com a negativa. E com isso a gente vai perceber que ele também desenvolve uma coisa bastante incomum, que é a verbalização, a vocalização de palavras que não estavam, de certo modo, habituais para o seu vocabulário de uma criança de apenas 5 anos. Ou seja, um menino de 5 anos começou a usar palavras que supostamente não estavam na sua alçada. Como ele iria conseguir fazer isso? Os pais, sendo espíritas, imaginaram se tratar de um problema espiritual, mas levando em consideração o olhar kardeciano, o olhar do bom senso, porque Kardec sempre fala que é preciso esgotar todas as outras possibilidades de explicação de um determinado fenômeno para só então buscar a possibilidade de compreensão através do âmbito espiritual. Então, com isso, ele vai ser levado ao médico, justamente para ser examinado, para se entender o que realmente está acontecendo. Os pais já haviam aventado a possibilidade de conduzir essa criança para um atendimento psicológico especializado, mas esperaram a opinião do médico, que corroborou, ou seja, ele confirmou essa opinião, achou que a criança precisava ter a ajuda do médico. Tem aquela piadinha da minha área, né, dos psicólogos, que a gente diz assim, que vai no médico, aí o médico não vê nada, não entende o que está acontecendo, não acha nada, nenhuma causa, aí manda para o especialista em nada. Diz que você não tem nada, então você vai para o psicólogo, que é o especialista em nada. Aí ele foi lá, que não é nada, na verdade é alguma coisa, só que não do âmbito orgânico. É do âmbito emocional e, no caso dele especificamente, do âmbito espiritual. O que é que acontece? O psicólogo percebe o grau de ansiedade e estresse que aquela criança estava vivendo, e aí fica a dúvida se isso era a causa da questão ou se era um efeito da questão.
Pois bem, o psicólogo identificando aquilo, ele então começa a atender a criança 2 vezes por semana. 2 vezes por semana é bom lembrar, tá, gente? Eu sou psicólogo e vou fazer um comentário a respeito disso. Quando o psicólogo solicita que sejam feitas 2 consultas por semana, é porque o caso realmente está numa situação séria. Não é algo muito simples, é algo que precisa de um cuidado mais intensivo. Então, o caso dele realmente inspirava cuidado. E aí, com isso, ele começa a fazer essa terapia 2 vezes por semana e, ao mesmo tempo, os pais conduzem essa criança para o atendimento fraterno da casa espírita onde eles frequentavam. Ou seja, a entrevista, como as pessoas falam, né? Vai para o entrevistador identifica que existe ali sim uma influência espiritual e prescreve um tratamento espiritual para Vinícius, que ele precisaria ser conduzido para o centro para tomar 10 sessões de passes magnéticos. Além disso, era necessário que, para o caso dele especificamente, fosse realizada leitura edificante do Evangelho segundo o Espiritismo no quarto do Vinícius, com ele à cama antes de dormir, e foi orientado ainda para esses pais que assim que ele adormecesse, ou seja, terminou o Evangelho, a criança vai dormir, os pais se retiram. Quando ele pegasse no sono, quando ele adormecesse, os pais precisavam voltar para o quarto, em silêncio, na obscuridade, né, da situação da noite, e naquele momento de sombra, de penumbra, fazerem uma oração sincera para que essa criança se sentisse amparada e segura e para vencer as limitações que o organismo físico impõe, fazendo com que aquele menino recebesse um amparo espiritual diretamente dos amigos, dos benfeitores espirituais que estariam amparando naquele instante, fazendo justamente o tratamento espiritual com ele como espírito e não como personalidade. Aí com isso é importante a gente fazer essa diferença, né? Porque tem alguns autores, e aí eu destaco Carlos Torres Pastorino, que faz essa diferenciação de forma muito categórica. A personalidade é uma coisa e a individualidade é outra coisa. A personalidade é aquilo que você dá nome a si nesta encarnação. Por exemplo, eu me chamo Danilo. Só que a individualidade é o espírito imortal que está naquele momento encarnado como Danilo. É aquela história. Eu não sou... Minha filha se acaba de rir quando eu falo isso, porque eu repito isso muito nas palestras, né? Eu não sou Danilo, eu estou Danilo. Eu sou espírito imortal. Então, essa é a diferenciação, né? A personalidade é Danilo e a individualidade é espírito, centelha divina. Então, feita essa diferenciação, Adenauer vai nos conduzir ao seguinte raciocínio, que o ego da criança, no caso que estava ali ostentando o nome de Vinícius, trazia resistência à possibilidade do tratamento espiritual. Mas quando ele adormecia e que estava completamente suscetível ao amparo espiritual dos benfeitores, a oração dos pais criava a ambiência psíquica necessária para a aplicação magnética dos passes e também para a orientação tanto da criança quanto dos espíritos parasitas que ali estavam tentando obter algum tipo de benefício diante daquela criança. Que aquela criança, na verdade, é bom lembrar, é um espírito imortal. Então, com esse olhar, com essa perspectiva, a gente sabe que, na verdade, o menino era um espírito velho. A gente sabe isso bem claramente. Eu vou falar disso daqui a pouco, quando eu vou citar o livro dos espíritos, mas
É interessante a gente deixar isso bem claro para a gente não fazer essa diferenciação. Então, com isso, Adenauer nos conduz à reflexão de que nós trazemos no nosso inconsciente as matrizes do passado. E Adenauer chega até a localizar no perispírito, né, essas lembranças, essas matrizes espirituais. É um tanto controverso isso, eu falo porque existe no movimento espírita muita reflexão a esse respeito, porque alguns que são mais atentos à visão de Kardec vão afirmar que não é exatamente no perispírito, que o perispírito é apenas um instrumento do espírito, que é o espírito que traz memórias, recordações e, portanto, matrizes do inconsciente. Mas não entrando nessa seara dessas polêmicas dentro do movimento espírita, é interessante que a gente percebe que ele traz de maneira inconsciente, e isso me remete a um livro de Joana de Ângeles, chamado Dias Gloriosos, quando ela resguarda um capítulo dessa obra para analisar o fenômeno culpa, dizendo que quando encarnamos, essas culpas que se encontram amortecidas no nosso inconsciente permanecem ali, podendo inclusive gerar vibrações e, portanto, sintonia daqueles que antes foram as nossas vítimas e que agora são os nossos algozes. Ou seja, é a culpa que nos faz sintonizar com os nossos obsessores. E, portanto, diz Joana, é imprescindível o perdão, tanto do outro quanto de si próprio. Porque o auto-perdão é a base para que a gente se desvincule dessa consciência de culpa e assim consiga parar de sintonizar com essas consciências parasitárias que nos seguem, né, diante das nossas vivências, das nossas existências corporais. Ou seja, olha aí como é importante a gente desenvolver auto-perdão, como é essencial a gente aprender a se olhar com um pouco mais de indulgência diante das nossas imperfeições e nos permitir a caminhada da redenção dessas culpas, nos permitir o reparo, como eu falei na semana passada em outra casa espírita também online, que é preciso que a gente se lembre que não basta se arrepender. Isso está lá no livro Céu e Inferno, no capítulo O Código Penal da Vida Futura, quando Kardec elenca 33 itens, em algumas versões a gente vai ver 34, dependendo da tradução, mas 33 itens que vão falar exatamente sobre o fato de que arrepender-se é essencial, mas não é suficiente. É preciso reparar o dano, reparar o que você fez de equívoco. Então, com isso, o auto-perdão vai abrir espaço para a possibilidade da reparação. E assim a gente vai conseguir se desvincular desse processo obsessivo a partir do processo de perdão, de construção do perdão através da reparação. Aí, com isso, a gente vai encontrar no texto de Adenauer referências ao fato de que essa criança, que é na verdade um novo ego para esse mesmo espírito, traz resquícios das personas do passado, ou seja, situações das suas personalidades pretéritas. E aí com isso a gente vai encontrar ali a necessidade de uma terapêutica que vai, sem dúvida, fornecer a essa criança uma estruturação de um ego forte e amoroso. Palavras de Adenauer. Estruturação dessa criança de um ego forte e amoroso. Eu iria além. Eu trago ainda um outro comentário que eu acho que cabe a gente uma reflexão interessante. A gente não precisa necessariamente de um ego forte, estruturar um ego estruturado. Eu diria, orientado, obviamente, por diversos teóricos da psicologia que falam dessa maneira, pensar em termos de um ego estruturante. Um ego que
consegue, diante das desestabilizações naturais da vida, porque estamos encarnados e, óbvio, estar encarnado é estar submetido a uma série de desafios e dificuldades em prol do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, da nossa evolução. Então, diante dessas circunstâncias, a gente muitas vezes balança, e se a gente tem um ego estruturante, a gente tem a capacidade de resiliência, de se reorganizar diante desses desafios. Então, é uma outra visão para nos fazer enxergar para além do óbvio de que a vida tendo dificuldades vai necessariamente exigir de nós um ego forte. Sim, um ego forte, mas um ego estruturante. E o amoroso, sem dúvida, é um adjetivo absolutamente essencial. Precisamos, sim, nos tornarmos pessoas cada vez mais amorosas. E como diz o poeta Rumi, poeta Sufi, da Pérsia, muito antigo, ele vai trazer justamente a reflexão do fato de que o amor é a tônica da nossa vida e o sofrimento é tudo aquilo que a gente impõe contrário à expressão, à manifestação desse amor. Ou seja, quanto mais a gente se afinizar com o amor, menos vamos sofrer. Então aí é que está o grande pulo do gato, que é tão difícil de verdadeiramente implementar. Adenauer vai explicar que o processo obsessivo é um tanto quanto incomum na infância. E aí ele lança aquela polêmica, aquela perspectiva que é interessante porque traz uma dúvida que nos põe a pensar e ele não dá uma resposta pronta. Ele coloca a dúvida e nos põe a pensar. Ele vai dizer o quê? Por que será que é mais comum ver o processo, por exemplo, de obsessão, tanto na adolescência quanto na idade adulta, na terceira idade? Por que na infância é menos comum? Aí ele vai lançar duas hipóteses. Ou a criança, de certo modo, é beneficiada por uma proteção especial, porque está numa fase especial do seu desenvolvimento, que precisa realmente que ela esteja resguardada de certos prejuízos, ou a amorosidade dos genitores é capaz de blindar qualquer influência malévola diante da circunstância da vida daquela criança, da vida pretérita que volta através dos malfeitores, se a gente pode falar assim, que muitas vezes não são exatamente malfeitores, são mais ignorantes do que maus, como diz Jesus a Pedro na fala do livro Primícias do Reino, pelas mãos de Divaldo Franco, do espírito Amélia Rodrigues, né? Ele diz para Pedro, Pedro, o homem é mais ignorante do que mau. É exatamente isso que a gente vai encontrar nos obsessores. A grande maioria deles é mais ignorante do que mau. Então, com isso, a gente vai se perguntar por que realmente acontece dessa forma. Eu lançaria uma outra hipótese, porque já vi numa reunião mediúnica de desobsessão uma situação assim. O espírito veio tentar trazer uma mensagem de ódio, de raiva a um adolescente que estava sendo submetido ao tratamento espiritual de desobsessão da casa que eu trabalhava à época. E aí o espírito dizia assim, é ele, eu sei que é ele. Veio como mulher, mas aqueles olhos eu reconheço de longe. Eu já tinha percebido naquela criança alguma coisa, mas quando chegou na adolescência eu pude confirmar com aquele olhar. Eu reconheci o mesmo olhar, é ele sim, e eu quero minha vingança. Ou seja, o espírito obsessor tinha a intuição de que era aquele que estava encarnando e que na verdade vinha agora numa roupagem física feminina. E aí a gente percebe que a aparência também protege. A criança vindo com a outra roupagem, com a outra forma física, também traz uma certa blindagem dessa influência malfazeja, de vingança muitas das vezes, por parte dos espíritos. Aí a gente vai perceber, como disse Adenauer, que é absolutamente essencial que a gente desenvolva com essa criança ou esse adolescente
um diálogo sem raiva. Aí ele tem uma parte que ele analisa, alguns parágrafos que ele analisa o fato de que na adolescência isso eclode muito mais facilmente, é muito mais comum, porque a adolescência muito comumente é uma fase de transgressões. É uma fase em que nós queremos nos estabelecer como indivíduos e por isso queremos ser diferentes. Só que, como diz Erich Fromm no título de um livro maravilhoso que ele escreveu, as pessoas diferentes são iguais. A gente vai perceber justamente isso. Com tanta transgressão, o adolescente muitas vezes quer se sentir parte de um grupo de iguais. E aí, com isso, acaba fazendo exatamente o que seria, entre aspas, esperado dele. Então, essa transgressão, na verdade, abre as portas para o fenômeno obsessivo e, como diz Adenauer, é inclusive trazendo possibilidade de viciações das mais graves naturezas, como, por exemplo, o uso de drogas, né? O abuso em especial, porque a gente vai perceber que, muito comumente, esse abuso tem a ver com a circunstância de fuga da realidade impactante que esse espírito agora encarnado, que vai mostrando de maneira mais ostensiva a sua personalidade, né, e algumas das personas do passado, a gente vai ver que nesse momento aí a angústia de estar encarnado leva alguns a quererem fugir. E obviamente que a alteração da consciência de maneira química, de maneira sintética, é uma possibilidade de fuga, né, que obviamente não justifica, mas que explica o fenômeno transgressor. A gente vai ver também que Adenauer resgata essa visão de que é preciso um diálogo sem raiva, um diálogo amoroso com esses filhos, porque muitas das vezes esse fenômeno, na verdade, da obsessão na infância ou na adolescência, é um fenômeno de uma expiação familiar. Ou seja, a gente está tendo ali a possibilidade de juntos resgatarmos uma perspectiva que não é só de um daqueles que ali está, é uma perspectiva que todos vivenciam ali. Então, como diz Adenauer, é uma possibilidade de retorno ao Cristo. Essa experiência é, sem dúvida, uma grande experiência. Como diz Richard Simonetti, num texto que eu também vou comentar mais adiante, que é do livro Quem Tem Medo da Obsessão, um livro simples, delicioso de ler, engraçado em vários aspectos, interessantíssimo. Ele vai falar que, às vezes, inclusive, há a possibilidade de uma obsessão indireta. O obsessor tenta atacar, por exemplo, o pai, que é um trabalhador da casa espírita, não achando uma brecha da parte dele, porque ele tem se mantido na oração e na vigilância, ele tenta atacar uma filha, um filho, porque fazendo isso desestabiliza o pai. Ou seja, a obsessão indireta também é uma possibilidade de compreensão desse fenômeno e que, portanto, traz aí mais um rincão de pesquisa, de estudo e de terapêuticas também, porque nesse caso, e como em tantos outros, o tratamento deve ser no âmbito familiar, como foi o caso relatado por Adenauer, do caso Vinícius, né? Então, com isso, a gente vai, inclusive, se remeter a diversos textos interessantíssimos, e aqui eu me recordo do Evangelho de Jesus, né, quando em diversos momentos ele vai ser solicitado por pais para o concurso do tratamento desobsessivo diante de espíritos inferiores que estavam ali fazendo, às vezes, de parasitas espirituais, né? Então, lá no Evangelho, por exemplo, de Mateus, no capítulo 9, versículo 17, temos um exemplo desse. Temos também, ainda em Mateus, no capítulo 22, no capítulo 17, versículo 15, nós temos outra passagem que mostra um pai que solicita do Cristo que retire os espíritos obsessores que fazem seu filho se jogar no fogo e na água. Temos também em Lucas, no capítulo 9, versículo 39, e em Marcos, no capítulo 9, versículos 17 a 22. Então é interessante para a gente refletir que muitas vezes o Evangelho nos dá
provas de que esse é um fenômeno que sempre acompanhou a humanidade. E aí é bom lembrar que alguns autores espíritas falam sobre isso com uma maestria imensa, e aí que eu trago a figura de Sueli Caldas Schubert, no seu livro Obsessão e Desobsessão, no capítulo 12, quando ela vai descrever a sintomatologia dos que ela chama de obsidiados de berço. Olha que fala, que termo impactante, né? Obsidiados de berço. É interessante porque ela vai descrever com as mesmas características elencadas no texto de Adenauer a respeito do caso Vinícius. Vai falar da inquietude, da irritabilidade, da agressividade, do sono irrequieto, do problema psicossomático, no caso das dores, da fobia. Ela vai descrever exatamente esses mesmos sintomas, lembrando a nós, é claro, que o espírito é imortal, né? Que se a gente for analisar lá o livro, o livro dos Espíritos, melhor dizendo, na questão de número 379, nós vamos perceber que o espírito que está ali naquele corpo infantil é um espírito antigo, então, portanto, não tem como a gente descolar dessa realidade. Então, óbvio que naquele momento ali está com aquela roupagem física, com aqueles órgãos muitas vezes ainda imaturos, e por isso a manifestação dessa problemática é bem diferenciada por conta da própria imaturidade do organismo que ali está. Então a gente vai também perceber em textos maravilhosos do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, justamente o fato de que, lá no capítulo 4, né, Anacleto vai explicar para Manuel Filomeno de Miranda que o fato de estar encarnando e o processo obsessivo acontecer ainda na infância vai remeter justamente ao fato de que esses obsessores já acompanhavam este espírito reencarnante ainda na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, que é como a gente chama o momento entre uma encarnação e outra, né? A erraticidade. Então, com essa situação da continuidade da circunstância da erraticidade, fica claro, usando as palavras de Anacleto, a lei de afinidade que vincula, que imanta os seres, inclusive em termos familiares, porque nascem como parentes consanguíneos, porque têm necessidades evolutivas semelhantes e que, portanto, têm, muitas vezes, necessidade de aprendizado mútuo. E aí Anacleto vai falar que muitos desses pais despreparados caem no equívoco do castigo físico e do castigo moral, gerando nessa criança um sentimento de injustiça, porque ele não tem culpa do que está acontecendo com ele, não culpa imediata, ele não tem a responsabilidade imediata, ele não escolheu deliberadamente, neste momento, esse tipo de fenômeno. E aí você ainda inflige a criança com um castigo físico, que é até pior, ou um castigo moral, como usa o termo Anacleto, a gente vai perceber que gera nessa criança um sentimento de injustiça, uma revolta, uma rebeldia, e Anacleto vai além, vai dizer que ele vai desenvolver essa sensação de revolta e de rebeldia contra a sociedade. Vai acabar querendo simplesmente despontar esse sentimento de injustiça lá adiante contra a sociedade. Ou seja, muito cuidado com esse tipo de perspectiva pedagógica, porque não é muito didática não, talvez nem funcione. Então vale a pena a gente realmente tomar cuidado com essas injustiças. Um livro que eu gosto muito e cito em quase todas as minhas palestras é o livro O Consolador, de Emmanuel, que é um livro de perguntas e respostas, como é o Livro dos Espíritos, só que respondido por Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier, lá na cidade de Pedro Leopoldo, quando
ele era redarguido pela equipe de trabalhadores da casa e Chico grandiosamente disponibilizava seu aparato mediúnico para que Emmanuel trouxesse as respostas. E lá na questão de número 109 do livro O Consolador, Emmanuel vai esclarecer que até os 7 anos de idade, a encarnação do espírito não está inteiramente consolidada. Ele está ainda em processo de encarnação. Com isso, ele está mais suscetível à influência da educação. Daí a responsabilidade dos pais no processo educativo, justamente porque eles vão ter a oportunidade de consolidarem transformações em nível moral, em nível profundo, na medida em que vão trazer seus exemplos, mais do que suas palavras, né? Porque a educação se dá por exemplo. É bom lembrar, como diz o lema do colégio da Polícia Militar, lá nos Dendezeiros, no Bonfim, está lá escrito, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Não adianta só palavra, é preciso realmente falar mais. Então, voltando a Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão, no capítulo chamado Drama da Obsessão na Infância, a gente vai ver, né, que Anacleto esclarece que a medicação, muitas vezes, é uma terapêutica que não atinge a causa do problema e que, portanto, pode ser, inclusive, uma causa de mais problemas. Olha que interessante aí, né? Porque a medicação, ele vai falar dos neurolépticos, que são medicações que são dadas em casos específicos para tirar um pouco da agitação, da confusão mental. Os neurolépticos também são chamados atualmente de antipsicóticos. Ou seja, vão tirar alucinações e delírios e, portanto, como diz Anacleto, fenômenos mediúnicos vão ser impedidos de serem metabolizados pelas sinapses do nosso cérebro. E aí, com isso, ele vai falar que ele pode até ter uma eficácia pontual naquele momento, mas em termos de longo prazo, é uma terapêutica ineficaz, justamente porque não ataca a causa da obsessão, que é uma consciência parasitária ignorante que ali está influenciando negativamente aquela criança ou adolescente. E aí, com isso, é importante a gente lembrar que o processo desobsessivo não pode se dar pelo médium que está sendo obsidiado, ou seja, a própria criança. O processo desobsessivo deve ser feito através de um médium mais habilitado e que esteja mais equilibrado para auxiliá-lo. Então, nada de querer fazer desobsessão com a própria criança, tentando se comunicar com o espírito através da própria criança. Isso é, além de arriscado, é uma irresponsabilidade. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso. Emmanuel, novamente pelas mãos de Chico Xavier, mas agora no livro Emmanuel, que é o livro que tem o nome dele mesmo, né? Vai falar no capítulo 30 sobre a necessidade da evangelização espírita. E aí, quando a gente fala em termos de desobsessão, no caso da criança e do adolescente, a evangelização espírita é crucial nesse processo, é imprescindível. Quando a gente vai lendo, vai estudando esse material, inevitavelmente a gente se lembra de alguns textos do próprio Kardec, e um me vem à mente de maneira muito clara, muito translúcida, que é justamente um texto da Revista Espírita, lá do ano de 1865, de janeiro de 1865, que descreve o caso de um adolescente de 13 anos apenas à época, chamada Valentine Lohan, da cidade de Marmande, na França, que é um caso que no caso, remetido a Kardec, né, uma epístola, uma carta que é escrita para Kardec, que descrevendo o caso de Valentine como sendo um caso extremamente difícil de obsessão. Ela, com 13 anos, tinha um comportamento extremamente agressivo. Olha aí, é novamente o sintoma. E o caso dela, especificamente, ela tinha crises de convulsão uma vez ao dia. Ou seja, uma vez ao dia é uma coisa muito pontual. Realmente não daria para a gente pensar na possibilidade de uma epilepsia, por exemplo, né? Então, havia ali uma circunstância espiritual. Foi submetida a exorcismos
Kardec coloca isso de maneira clara, né? Exorcismos por parte dos pais que não tinham uma crença espírita à época. E aí, nesses exorcismos não se obteve nenhum tipo de resultado. Foram convidados magnetizadores para aplicarem passes magnéticos, mas isso não foi suficiente e então foi solicitado que o responsável pelo centro espírita da cidade de Marmande, que é Senhor Dombré, foi convidado para fazer o tratamento espiritual da criança. Ele iniciou fazendo passes e percebeu que realmente os passes não eram suficientes no caso e resolveu então fazer a evocação do espírito obsessor. Qual foi o resultado dessa evocação? Quem estava obsidiando a criança era a avó desencarnada. Por ignorância, submeteu a criança, a adolescente no caso, né, à circunstância obsessiva. A doutrinação se deu entre os dias 16 e 24 de setembro de 1864, ou seja, foram vários dias de trabalho desobsessivo com essa menina. Ela, pouco tempo depois, teve um sucesso incrível. Pouco tempo depois, voltou a ter uma recaída, mas a própria menina, e aí isso eu destaco bem, enfatizo bem, percebeu que ela tinha a capacidade de se colocar diante do espírito. Ela tinha a possibilidade de se posicionar e aí com isso evitar a sintonia. Olha que interessante, né? Já naquela época, um adolescente ter a noção de que ela poderia se sentir responsável pelo processo e ajudar na terapêutica. Danilo, Isso é uma lição para todos só nós. mais 3 minutinhos, tá bom? Tudo bem, Que você já estou pediu para te dizer. concluindo. Ótimo, já estou concluindo. Então, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, no capítulo Ampliando Conhecimentos, vai trazer a fala de Dr. Carneiro de Campos, que é o médico, que vai trazer justamente o fato de que o fenômeno obsessivo na infância é um processo de expiação. Que a terapêutica deve ser bioenergia, o passe, sim, necessário. E ele fala de maneira mais intensa do que o que se faz com o adulto. Além disso, oração, doutrinação do espírito, psicoterapia. Olha que interessante, um médico do plano espiritual sugerindo psicoterapia para o processo obsessivo da criança e da adolescência, né? E vai lembrar para a gente que a visão que o Espiritismo tem do processo obsessivo na criança é uma visão holística, ele usa essa palavra. E vai lembrar que, na verdade, aquele que hoje é uma criança é um ex-adulto, porque quando foi adulto, contraiu aquele débito, né? E, portanto, precisa de ajuda para quitá-lo. E por isso é necessário que se traga para essa criança não só uma cura imediata para seu problema imediato, mas sim uma disposição para toda uma existência saudável, um paradigma, uma outra visão diante da vida. E aí eu encerro minha fala agradecendo a possibilidade dessa reflexão da noite de hoje, lembrando que Deus é sempre extremamente amoroso conosco, nos dando oportunidade de crescimento, nos dando oportunidade de reflexão e, sem dúvida alguma, o processo obsessivo nos chama a esse outro olhar sobre as nossas próprias existências. Então, que a gente consiga construir um sentimento sincero de gratidão em todas as nossas vivências. Muito obrigado, Danilo. Realmente, suas palavras foram muito esclarecedoras. Eu costumo dizer que o processo obsessivo é uma grande porta de entrada de muita gente para o espiritismo, pois a gente percebe que muitas pessoas vão em busca de centros espíritas, muito em busca por causa de processos obsessivos. Inclusive, a gente sabe que muitas obsessões são permitidas, entre aspas, para a pessoa ir até um centro e buscar sua evolução espiritual em decorrência realmente do processo obsessivo, né? Então, e quando a gente trata de questão de infância e adolescência, que são pessoas mais hipossuficientes, né, mais vulneráveis,
a gente tem essa noção muito, muito forte. Então, assim, as palavras foram realmente muito esclarecedoras e nós agradecemos bastante. Agradecendo também a todos os presentes aqui na nossa palestra doutrinária de hoje e pedindo já, finalizando o nosso tempo de palestra, que todos possamos voltar a nos conectar ao alto, às energias divinas, à luz, ao amor, rogando a Ti, Pai amado Deus, ao nosso amado Mestre Jesus Cristo, a espiritualidade superior do Cristanato Paulo de Tarso, a todos os irmãos de luz que se fazem presentes ao nosso redor, aos nossos anjos guardiães, aos nossos mentores espirituais. Agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui nos alimentando espiritualmente de belos ensinamentos, de belas reflexões. Agradecendo por tudo de bom que nos é concedido a cada dia, o nosso ar, a nossa água, o nosso alimento, o nosso teto, a nossa família, aos nossos amigos, a todo o nosso sustento. Muito obrigado. Obrigado por cada coisa boa que nos aconteceu no dia de hoje e que acontece em nossa existência. Rogamos a Ti, Deus, que faça com que nós sejamos protegidos espiritualmente e fisicamente e que neste momento tenhamos a nossa saúde resguardada. Não somente nossa saúde física, mas também nossa saúde mental e também nossa saúde espiritual. Que as boas energias que aqui emanamos sejam enviadas aos hospitais, àqueles que estão em situação de rua, às casas de má vida, a todos aqueles necessitados da Tua palavra, da Tua energia, Deus. Que o mundo seja orientado por Ti, Pai Todo-Poderoso, principalmente aqueles que são incumbidos do dever de conduzir as ordens de nosso planeta para fazer com que toda essa pandemia tenha um desfecho da maneira mais breve possível. Em especial, oramos pelo nosso país, o Brasil, que tanto necessita de orientação, de condução. Por favor, olhai por nós, Deus. Olhai por todos aqueles que têm a necessidade de conduzir a nossa pátria para que nós possamos evoluir enquanto povo e enquanto nação. Encerramos aqui os nossos trabalhos da noite de hoje, pedindo pela saúde de todo o globo e de todos os seus habitantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado a todos e que todos nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana onde logremos êxito em todos os nossos trabalhos, em tudo que nós temos, que nós propusermos a fazer, com muita saúde, com muita paz, com muita prosperidade, com a Tua proteção, amado Pai Deus, e dos nossos anjos guardiães e dos nossos mentores. Muito obrigado pela presença de todos e obrigado pela presença, Danilo, e mais uma vez, obrigado pelas suas palavras. E nós daremos continuidade pedindo que todos possam estar atentos às campanhas que nós estamos fazendo, as campanhas, estamos com uma rifa para que o dinheiro será revertido para a construção da nossa creche Lar da Criança Tijuca, e estamos também com a campanha dos enxovais do Dia das Mães, onde nós
todo ano distribuímos esses enxovais para mães carentes e que essa campanha já está aberta e que vocês possam dar uma olhada aqui no nosso perfil Creche Lar da Criança Tijuca e possam nos ajudar da maneira que cada um puder. Então, mais uma vez, obrigado a todos e continuem atentos e sigam nosso perfil, aqueles que ainda não seguem. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Danilo. Boa noite a todos. Boa noite. Grande abraço. Abraço.